Durante esses sábados, esse quarto trimestre de 2013, nós tivemos o privilégio de estar estudando Nós tivemos o privilégio de estar estudando sobre um tema, como a irmã disse, muito distintivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os adventistas são expertos em santuário, sabem tudo sobre o santuário. E quando a gente fala em santuário, vem à nossa mente automaticamente pelo menos 5 principais prefigurações. E como não poderia ser diferente, a primeira que vem à mente é o sacrifício de animais. Se fosse praticado em nossos dias, nós teríamos algumas dificuldades com as ONGs que defendem os animais, com os movimentos de proteção aos animais. Porque realmente ver um cordeirinho sem defeito, criado com todo carinho, o melhor do rebanho, sendo levado para o sacrifício, é algo realmente repulsivo, cruel. E era exatamente esta imagem que Deus queria passar, ao fazer com que o pecador apresentasse uma ovelha, um cordeiro perfeito, colocasse as suas mãos sobre esse cordeirinho, e então imolasse o cordeirinho e o sangue dele fosse derramado. Era repulsivo aquilo, era cruel, machucava. Mas Deus queria marcar quão cruel, quão repulsivo, quão doloroso é o pecado. O outro quadro que viria à mente de vocês seguramente seria o do sacerdote. O sacerdote era aquele que tomava sobre si o pecado do pecador comum, como líder de Israel. Era aquele que comia uma parte do sacrifício carregado, depois de ser colocado sobre ele os pecados. E ele tomava assim sobre si este pecado e libertava o pecador. Era um elemento importante do ritual do santuário. Era uma prefiguração significativa. Outro símbolo prefigurativo também era o sumo sacerdote. Estava ligado exatamente ao dia da expiação, à purificação anual do santuário. Tirar o pecado do meio do arraial de Israel e do santuário de Deus. E essa era uma figura importante. E era um dia solene na vida do povo de Deus. Um outro símbolo importante que eu coloco junto, era o símbolo do castiçal, o pano da proposição e também o véu. Todos eles estavam ligados ao caminho que conduzia para Deus. Um iluminava, outro fortalecia o pecador para buscar ao Senhor, e outro abria o caminho, o corpo de Cristo, que dava acesso ao véu, que representava o corpo de Cristo, que dava acesso ao Pai, ao centro, à fonte do perdão. E finalmente o quinto símbolo prefigurativo que eu separei era exatamente o propiciatório, o lugar da misericórdia, o lugar do favor divino, o símbolo da justiça de Cristo. Ali se manifestava o Shekinah de forma velada, não era visto por todos. Se manifestava a aceitação, a glória de Deus através da nuvem, perante o sumo sacerdote. Mas quando, irmãos, Cristo morreu na cruz do Calvário, quando os Cordeiros de Deus,
que, segundo João, tira o pecado do mundo. Quando o cordeiro que Deus estabeleceu como um símbolo, prefiguração do seu próprio Filho, foi imolado na cruz do Calvário. Interessante que tudo no santuário perdeu seu significado. Diz o texto que o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. E aquilo que não se podia ver e se visse antes, morreria, agora estava aberto para todo mundo. O cordeiro não precisava mais ser imolado. O sacerdote perdeu a sua função. O sumo sacerdote também perdeu a sua função. O castiçal que iluminava o caminho também perdeu sua função. O pão que representava, prefigurava o poder de Deus, o alimento de Deus para nos animar e fortalecendo na busca da misericórdia divina, também perdeu seu significado, porque tudo era prefiguração. E então até mesmo o véu perdeu seu significado. A proposição, a tampa da proposição propiciatória também perdeu seu significado. E por quê? A pergunta que eu coloco diante de vocês. E por que nós estudamos um trimestre inteiro a respeito de santuário? Tudo perdeu significado. E por que estudamos um trimestre inteiro a respeito do santuário? Apenas para conhecermos história? Quem quer saber a história? Porque passamos já algum tempo como igreja estudando a respeito do santuário e orgulhosamente dizemos a doutrina bem distintiva da igreja adventista do sétimo dia. Historicamente falando, por quê? Por causa do sumo sacerdote. Qual sumo sacerdote? Também está certo. Já é um passo. Por que estudamos sobre o santuário? Para entender tudo que está envolvido na nossa salvação. A lição de hoje é exatamente para isso. Para vocês não ficarem no passado. Tem uma cabaninha no céu, não tem, deixa de ter, isso e aquilo. Como sábios, inteligentes, sabendo descrever tudo no santuário, mas para saber o que realmente importa para você. Para saber como você se relaciona, ou se relacionar com o verdadeiro. Nós não estamos mais nos tempos antigos, nós estamos no presente, onde temos um sumo sacerdote vivo, real, que é o cordeiro, que é o véu, que é o pão da proposição, que é a luz do mundo, que ascendeu aos céus, que está sentado ao trono de Deus, no trono da misericórdia. Como eu devo me relacionar com Ele? Não como o povo fazia no passado, mas como eu posso me apropriar de tudo isso e viver nesta nova era. Às vezes, irmãos, a nossa dificuldade está exatamente aqui. Transferir para a nossa vida, para a nossa realidade, os valores passados, aquilo que era passado, mas aquilo que Deus queria realmente dizer e apontar e trazer para nós no nosso dia. A lição de hoje é isso. E a primeira coisa, irmãos, a primeira exortação que o santuário nos traz, eu não sei se está pequeno o cabo ou é assim mesmo. Não, tá bom, está ótimo. A primeira exortação que o santuário nos traz é: salvação é obra de Deus e não do homem. Totalmente de Deus. Sem derramamento de sangue não há o quê? Não há. Não tente ajudar a Deus.
é obra dele, pertence a Deus. Tudo que você precisa é aceitar o sacrifício substitutivo de Cristo, morrendo em seu lugar para perdão dos seus pecados. E eu falava isso numa das lições, e uma irmã falou assim: mas não tem obediência, pastor? Porque acha difícil demais pensar que é só crer. É porque o diabo colocou um falso conceito de crença, de crer na mente do homem. É um crer intelectual. Deus lá e você aqui. Deus faz a vontade dele e você faz a sua. Crer é aceitar o plano de Deus para a sua vida e deixar Deus dirigir sua vida. Se você crê assim, essa fé serve para lhe salvar. Se você se deixa dirigir inteiramente por Cristo, se você permite que Cristo lave o seu coração com o seu Espírito atuando no seu viver e habite dentro de você, então é suficiente para a sua salvação. Ele não precisa da ajuda humana. E você, por mais perfeito, por mais santo que seja, suas obras não passam de trago de quê? Por isso que ele não espera isso. Segunda coisa importante que precisa ter em mente é que o santuário terrestre de Cabanas, e com aquele ritual todo que apontava para Cristo, esse perdeu o significado quando o real veio. Mas o santuário espiritual e o santuário celestial jamais passaram. Eu disse isso uma vez para minha filha e ela falou assim: pai, eu não sabia disso. Isso é muito bonito, eu sei muito para a igreja. O que eu estou falando sobre o santuário espiritual? O corpo. Ele ministra aqui dentro. Este é o santuário, o Espírito Santo trabalha aqui dentro. Esta é a casa de Deus aqui na terra. Se eu permito que esse sumo sacerdote, esse sacerdote extraordinário, que morreu para mim, por mim na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue, ministre no meu interior, através do seu Espírito, irmãos, maravilhas haverão de acontecer em nossa vida. A lição dessa semana tem um foco especial em Hebreus capítulo 19, em Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 25. Mas de modo muito especial eu diria para vocês que os versículos que são os versículos 21 e versículo 22. Vocês querem, se quiserem, podem abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículos 21 e 22. 21 e 22 é o pessoal. Na lição vocês também têm. Na minha tradução diz assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A lição praticamente vai trabalhar em torno disso aqui. A introdução do tema se faz dentro da primeira frasezinha. Diz assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre o quê? Eu quero que vocês participem e façam perguntas também, tá? Temos um grande sacerdote sobre a casa de quem? Interessante que aqui não aparece sumo sacerdote, aparece grande o quê? Sacerdote. Essas palavras grande sacerdote
equivalem à expressão sumo sacerdote. O Novo Testamento passa a usar grande sacerdote para destacar a superioridade de Cristo sobre Arão, sobre Moisés, sobre todos os grandes líderes do passado. Cristo é o grande sacerdote, porque Ele ministra no santuário celestial. Cristo é o grande sacerdote, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel, porque Ele ministra com o seu próprio sangue, porque Ele se assentou no trono, à destra do trono de Deus, porque Ele se assentou no trono da graça, porque Ele está atento para as nossas necessidades, porque Ele está pronto a levar sobre si os meus fardos, os seus fardos, os seus pecados. Eu quero dizer para vocês nesta manhã, para você, meu irmão e minha irmã, que se você veio à casa de Deus nesta manhã sobrecarregado, você veio para o lugar certo, mas esteja disposto a colocar os seus fardos aos pés dele, daquele que pode me aliviar. Você não precisa viver angustiado, você não precisa viver com o seu coração cheio de mágoas, você não precisa viver realmente com angústias atormentando a sua alma. Você não precisa viver com preocupações e mais preocupações sobre o futuro. Você pode colocar tudo aos pés de Cristo, deixar que Ele dirija a sua vida, porque Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele pode transformar e pode purificar o nosso viver e a obra que Ele quer fazer. Ele ministra no santuário espiritual do nosso vida. Ainda ministra. Ele não abriu mão disso. E diz o texto assim, que Ele é o grande sacerdote, porque está lá. Arão ministrou e foi um grande sumo sacerdote. Foi um sumo sacerdote, mas ele não entrou diante do trono de Deus. Ele morreu e ficou aqui. Moisés foi um grande líder, um grande homem de Deus, mas ele não entrou lá em cima. Só Cristo. Ele era mais digno. E por isso ele é o grande sacerdote. E nós podemos plenamente confiar nele. E diz o texto sobre a casa de Deus. Ele é um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quando a gente vai ao próprio livro de Hebreus e pergunta o que o Senhor quer dizer ao autor do livro com casa de Deus, no versículo 6, capítulo 3 diz: nós somos a casa de Deus. Nós somos essa casa de Deus. Irmãos, eu gosto muito do Salmo 114. O Salmo 114, ele fala que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus fez deste povo a sua casa. E quando Deus fez deste povo a sua casa, o mar, eu gosto da linguagem profética do salmista, Deus, o mar, se referindo ao mar vermelho, fugiu, recuou e fugiu. Quando o Jordão olhou para a casa de Deus, o Jordão recolheu-se para que a casa de Deus passasse. Quando os montes e colinas olharam para a casa de Deus, pularam de alegria. E então o salmista pergunta: por que mar fugiste da casa de Deus? Por que Jordão recolheste da casa de Deus? Por que montes e colinas pulaste diante da casa de Deus de alegria? E o salmista responde: porque Deus operou maravilhas na sua casa. Amados irmãos,
se você permitir que Deus habite na sua casa, se Deus habitar plenamente nesta casa, maravilhas acontecerão na sua vida, maravilhas acontecerão nesta igreja. O mar fugirá diante de vocês, para que vocês passem em segurança para o outro lado. O Jordão recolherá para que você passe e possua a terra da promessa. Mas você precisa ter certeza da presença, de ser povo de Deus, de ser casa de Deus, de ser morada do Senhor, do Altíssimo, do Senhor nosso Deus. Sim, irmãos, diz o texto, e o grande sacerdote, nós temos um grande sacerdote, e esse grande sacerdote, ele está sobre a casa de Deus, ele está ministrando a casa de Deus. E agora vem a primeira grande exortação. Como nós temos um grande sacerdote, como nós somos a casa de Deus, aproximemos-nos de Deus. Há vários textos do livro de Hebreus usando esse mesmo apelo veemente ao povo de Deus. Aproximemos-nos de Deus. Em outras ocasiões, aproximemos-nos do trono da graça. Aproximemos-nos de Deus e aproximemos-nos do trono da graça. Em outro lugar, apeguemos-nos com Deus. Apeguemos-nos com a promessa que Deus nos tem feito. Apeguemos-nos com a esperança maravilhosa, sem olhar para o lado, nem para trás, só para frente, aquilo que Deus tem reservado para nós. Porque Ele é fiel, Ele não falha. O que Ele promete, cumpre. Não temos um Deus que minta ou que fale. Deus cumpre plenamente as suas promessas. Aproximemos-nos de Deus. Irmãos, essa mensagem é dada pelo próprio Deus através do profeta Zacarias, depois Malaquias ao seu povo, quando dizia assim: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Mas, irmãos, vocês querem uma experiência de reavivamento? Tornai-vos para mim. Aproximai-vos de Deus. Deus vai se aproximar. É difícil. E Deus vai habitar no meio de vocês. E quando Deus habitar plenamente em nosso meio, irmãos, maravilhas terão lugar no meio do povo de Deus. Constantemente, quando se fala em reavivamento da igreja de Deus, se fala assim: precisamos que a associação comece um movimento forte. Precisamos que o presidente da União comece esse movimento forte. Precisamos que o pastor comece esse movimento forte. Vamos Deus, o movimento de reavivamento, Deus não espera que venha de lideranças institucionais. Deus espera que você abra o seu coração para que Ele comece essa obra na vida. É a obra do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a minha voz, não queiram. E Deus vai atuar na vida de um, na vida de outro, e de outro, como aconteceu com a igreja apostólica, e já eram 120, e depois 3.000, depois 5.000, 8.000, cada vez mais o movimento crescia, fortalecido pelo poder do Espírito Santo no meio da sua igreja. E então diz o texto: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Aproximemos-nos do trono da graça. O que é o trono da graça? O que vocês entendem como trono da graça? Sim, pode bater. No antigo santuário, o povo de Israel era o propiciatório. O trono no momento atual, no ministério atual de Cristo em nosso favor, 2 lugares é o trono da graça. Primeiro, o trono de Deus, onde Ele está sentado, o outro é o seu coração. É lá, deixa que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. E Ele então diz assim: você precisa se aproximar do trono da graça e se aproximar de Deus.
E ele enumera algumas 5 razões, 5 maneiras. Primeiro, com um coração sincero. O que é um coração sincero? É um coração sem cera. Os gregos enganavam os romanos, pegando os vasos de arte que eles preparavam, e quando tinham um defeito eles colocavam cera. E depois poliam, e os romanos compravam, e quando depois de algum tempo a cera caía, viam o defeito, ficavam rasados. E os romanos agora começaram a usar a palavra: este vaso tem cera ou é sincera? Aí a palavra sincera. Nada de tapar buracos diante de Deus, nada de mentiras, nada de esconder. Abra o seu coração a Deus plenamente e deixe que o Espírito Santo trabalhe plenamente. Nada de separar algo para o seu próprio eu. Deixe que Deus transforme o seu ser por completo. Mesmo que você esteja todo quebrado, mesmo que você esteja lá na sarjeta, Deus pode transformar a sua vida em um novo vaso, nova pessoa. Deus pode fazer de você realmente um filho seu. E a outra expressão é com plena certeza de fé. Parece que Deus deu um nada, plena certeza de fé. É a maneira como Deus, como diz assim: olha, venha mesmo de coração aberto, com convicção plena de que eu sou Deus, que eu posso transformar a sua vida, que eu posso dirigir a sua vida. Plena certeza de fé. Deixe que Deus dirija os seus passos. E depois, com corações purificados de uma consciência culpada. Só o Espírito Santo pode purificar o coração para que você se sinta completamente livre, sem nada mais de resquício. Só Ele pode fazer. Deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu interior. E depois, com corpos lavados com água pura. Isso faz lembrar o sacerdote o sumo sacerdote, antes de ministrar o dia da expiação, ele mergulhava o corpo inteiro na água para um rito de purificação. Nenhuma parte ficava fora. Mergulhava-se todo na água. E a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes em quê? No sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo, irmão, nos purifica de todo pecado. É o que essa expressão quer dizer para nós. E a última condição é com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia de Deus. Toda a confiança, sem reservas. Lança, deixe de fugir, deixe que Deus transforme completamente a sua vida. Apegue-se a Ele, apegue-se firmemente à esperança que você professa. E eu gosto dessa parte aqui. Considere um ao outro. Não considere ninguém inferior a você, mas igual a você, meu irmão. Pense no bem-estar do outro, do seu irmão. Pense no outro em si, o incentive ao amor, a prática das boas obras. E depois, a última maneira de se comportar diante de Deus é: não deixe de reunir-se com os irmãos da igreja. Interessante, eu achei que, por que isso aqui? Mas encorajemos uns aos outros. Quando a gente deixa de frequentar a igreja, especialmente, a gente vai deixar de gravar o sábado, vai deixar de servir a Deus, porque há uma interdependência entre servir ao Senhor e estar na casa de Deus. Moody estava trabalhando, era bem antiga experiência, Moody estava trabalhando com uma pessoa, querendo levá-lo a aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E também a se unir à sua igreja, aos demais membros da sua igreja. E aquela pessoa, depois de um certo tempo, resolveu: eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, mas eu acho que eu não preciso ir à sua igreja.
para poder experimentar a salvação de Deus. Ficou calado, deu um passo para a lareira.